E aí, galera, tudo bem? Cada vez que eu gravo para vocês, eu tô com um cenário diferente, né? E hoje eu tô aqui no meu cantinho para gravar mais uma aula para vocês sobre fisiologia humana. E o nosso assunto hoje vai ser um assunto que é muito legal, que são as glândulas. A gente vai começar a entender o que são os hormônios, onde eles atuam, né? Qual a sua função, alguma coisa sobre a sua estrutura química, para que vocês possam ter um entendimento do corpo humano como um todo. Então, vamos lá, vou começar a compartilhar uma tela com vocês, né? Vocês já sabem que eu sou dessas e que eu adoro compartilhar coisas com vocês. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação de slides. Enquanto isso, eu vou dando um panorama geral para vocês. A gente chama de sistema endócrino o sistema que a gente tem ali a presença das glândulas. Só que essas glândulas, elas apresentam diferenças. Nem todas as glândulas são iguais, até porque elas secretam substâncias diferentes. A maioria das glândulas que a gente vai estudar, eu no momento não me lembro, não sei dizer para vocês se são todas as glândulas ou a maioria. Eu não gosto nunca de usar o termo todas, porque sempre tem uma aberraçãozinha, tem uma exceção à regra. Mas, em geral, as glândulas são formadas por tecido epitelial, tá? Então, vamos lá. Pega o seu livro digital, acompanha aí a nossa aula 35, capítulo 15, módulo 61, que a gente vai falar de uma forma geral de todas as glândulas. Bom, primeira coisa que o seu livro aborda, se você está acompanhando aí pelo livro, é uma doença chamada diabetes. Diabetes é uma condição na qual as pessoas que têm essa doença não conseguem quebrar a glicose para que a glicose seja convertida em energia no interior das nossas células. Como vocês já sabem, né? A glicose ela vem a partir do alimento que a gente ingere e a gente só ingere esse alimento para que a gente consiga ter energia para realizar as nossas atividades. E a pessoa que tem diabetes, ela tem uma deficiência de um hormônio que é produzido no pâncreas, que é a insulina, que faz com que a célula se abra para receber essa glicose, para essa glicose então ser quebrada. Como resultado dessa deficiência, a gente tem pessoas que comem muito e emagrecem a todo tempo. A gente vê presença de formigas no cesto de lixo, porque a urina, como é mais doce, essa glicose ela acaba sendo eliminada pela urina. A gente vê essas pessoas também com uma presença muito grande, uma vontade muito forte de ir no banheiro. E essas pessoas, se tem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes que ela provém de uma alimentação ruim, que é uma diabetes que aparece na idade adulta, ela muitas vezes é controlada apenas com a dieta e com medicamentos. Agora, a diabetes, que é a diabetes que a gente vê na infância, ela necessita de insulina, é um indivíduo que a gente fala que é insulinodependente, ok? Então, dê uma olhada no seu livro nessa parte que fala de diabetes, para você saber um pouquinho mais sobre os sintomas, tá? E sobre o que essa doença pode causar em nós. Toda vez que a gente estuda um sistema novo, a gente precisa tentar entender, né? Um dos objetivos principais das nossas aulas é entender quais são as funções que esse novo sistema, que trabalha em conjunto com outros sistemas, eles fazem por nós. Então, vejam bem o que eu escrevi para vocês que está presente no seu livro. O sistema endócrino, né, que é representado ali pelas nossas glândulas, ele tem função de coordenar as atividades do corpo humano junto com o sistema nervoso. Então, assim,
Para que o nosso corpo humano funcione de forma adequada, de forma equilibrada, é necessário que o sistema endócrino, né, que as nossas glândulas emitam os hormônios de quantidade necessária para que o nosso sistema funcione de forma adequada. Então, o sistema endócrino, ele trabalha junto com o sistema nervoso. Lembra quando eu dei aula para vocês do sistema nervoso, que eu falei que os neurotransmissores são muito parecidos com os hormônios? Então, eles são muito parecidos. Então, os dois também têm funções parecidas, que é coordenar as atividades do corpo humano. Como que acontece essa coordenação? A partir do que a gente chama de homeostase. Segura aí que eu já vou falar disso. Essa imagem aqui, eu coloquei para vocês um exemplo de várias glândulas que nós temos no nosso corpo. Nós temos a hipófise, que é uma glândula que é uma glândula que a gente chama de glândula mestra, porque ela controla o funcionamento de outras glândulas. Aqui também no cérebro, a gente tem a glândula pineal, que controla o nosso ciclo circadiano, que é justamente quando você vai dormir, você está produzindo a melatonina, quando você vai acordar, você vai produzir o cortisol, que são hormônios que vão regular o nosso sono. A gente tem a glândula da tireoide, que a gente vai ter uma aula especial sobre ela. A gente tem um timo, que é também um local de produção de células de defesa, produção e maturação de células de defesa. Nós temos o pâncreas, que é uma glândula mista, que é nela que a gente encontra ali a insulina, que o diabético tem problema. Nós temos as glândulas adrenais e nós temos os ovários, que são chamados de gônadas. Então, assim, essa aula é uma visão geral sobre os hormônios e sobre as glândulas. Então, vamos lá. Nosso corpo, ele apresenta dois tipos diferentes de glândulas. As glândulas que a gente chama de endócrinas e as glândulas que a gente chama de exócrinas. Que diferenças que a gente tem entre essas duas glândulas? As glândulas exócrina, esse nome exo te lembra o quê? Saída. Então, são glândulas que vão produzir secreções que vão ser lançadas para fora do nosso corpo. Essas secreções geralmente não são hormônios, são secreções. Exemplo de uma glândula exócrina, glândula mamária. O leite não é um hormônio. O leite é uma substância alimentar que vai alimentar as nossas crianças, os nossos bebês. Já uma glândula endócrina, olha aqui o exemplo dela. A gente tem uma glândula que ela é muito vascularizada, tá? A glândula mamária também ela é muito vascularizada, tá, gente? E tem muita gordura ali naquele tecido, porque lembra que eu já falei para vocês que é a gordura que vai produzir os hormônios? A gordura, o lipídio é um precursor dos hormônios. Então, as glândulas, elas necessitam ter bastante tecido adiposo para que essa glândula possa fazer os hormônios que ela tem que fazer. Então, a glândula endócrina, ela vai jogar as suas secreções dentro da onde, gente? Dentro da corrente sanguínea. A gente, quando estuda o sistema glandular do nosso organismo, que a gente nem fala mais endócrino, a gente dá mais valor às glândulas endócrinas, sim? As glândulas exócrinas a gente só fala para você conhecer, mas a gente acaba dando mais valor, assim, às glândulas endócrinas. Existem certas glândulas que são ditas glândulas mistas. Por quê? Porque elas, além de secretarem substâncias, hormônios, elas vão secretar outras substâncias. Então, lembra que eu falei para vocês do pâncreas? Então, vamos lá. O pâncreas, ele tem uma parte que é endócrina, que secreta hormônios na corrente sanguínea. Um exemplo desse hormônio é a insulina, tá? Que é produzida nas ilhotas de Langerhans, tá? E justamente a pessoa que tem problema
de diabetes, ela tem uma deficiência nessas ilhotas, ok? E ela tem uma parte exócrina, que vai liberar o quê? Enzimas digestivas dentro do nosso intestino delgado. Então, ela é mista, por quê? Porque ela tem uma parte que é endócrina, que vai secretar hormônios, e ela tem uma parte que é exócrina, que vai secretar outras substâncias. Até aí deu, né, gente? Facinho. Bom, aqui eu coloquei para vocês, também no livro de vocês, um esquema da forma como os hormônios atuam. Então, os hormônios, eles estão sendo produzidos na nossa glândula endócrina. Essas bolinhas aqui amarelas, a gente pode dizer que é o tecido adiposo que está ali. E esses hormônios são lançados na corrente sanguínea. Esses hormônios, eles não ficam sendo captados por qualquer tipo de célula, não. Existe um encaixe que a gente chama de um encaixe chave-fechadura, no qual esse hormônio vai ser recebido por um órgão-alvo, que tem uma célula-alvo, que vai ter esses receptores aqui para fazer com que a nossa célula trabalhe a nosso favor. Então, são específicos. O hormônio ele tem especificidade. Ele só vai ser recebido pela sua célula-alvo. E aí, esses hormônios, eles vão inibir a função daquela célula ou eles vão estimular a função daquela célula. Geralmente, a gente tem hormônios que fazem sentidos antagônicos, né? Enquanto um hormônio estimula, o outro inibe. A gente vai falar de vários desses hormônios ao longo das nossas aulas sobre sistema endócrino. E, em geral, a forma de atuação deles é essa que eu expliquei para vocês. A gente tem aqui a nossa glândula que está produzindo ali os nossos hormônios. Esses hormônios são lançados na corrente sanguínea e são recebidos pelas células-alvo para esses hormônios. O que você precisa saber para que você obtenha um sucesso no aprendizado das nossas glândulas? Você precisa saber o que é uma glândula. Você precisa saber quais são os tipos diferentes de glândula. Você precisa saber a importância de determinadas glândulas. Nosso próximo vídeo vai ser sobre a glândula hipófise, o eixo hipófise-hipotálamo, para que você conheça um pouco sobre como essa glândula mestra atua nas outras glândulas. Bom, a princípio era só isso. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo. Não perde nada. A nossa aula está muito legal. Logo, logo a gente vai voltar de forma presencial, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijo. Lembra, se cuidem, que logo, logo a gente está de volta. Amo vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.